Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 22. O artigo 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 7º. Artigo 14. Inciso 7º. Que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Artigo 23. O artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º. Artigo 44. Parágrafo 5º. Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre. Inciso 1º. A parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na declaração de ajuste anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária, é. Inciso 2º. Vetado. Artigo 24. Sem prejuízo do disposto no artigo 22 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica, vinculada nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, conforme definido pelo artigo 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo aos seguintes requisitos. Inciso 1º. No caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. Inciso 2º. No caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. Inciso 3º. Em qualquer dos casos previstos nos incisos I e inciso 2º, o valor do somatório dos endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2 vezes o valor do somatório das participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. Parágrafo 1º. Para efeito do cálculo do total de endividamento a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas todas as formas e prazos de financiamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste artigo às operações de endividamento de pessoa jurídica residente ou domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, procurador ou qualquer interveniente for pessoa vinculada. Parágrafo 3º. Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nos incisos I e 3 do caput deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo artigo 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, e não dedutível para fins do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Parágrafo 4º. Os valores do endividamento e da participação da vinculada no patrimônio líquido, a que se refere este artigo, serão apurados pela média ponderada mensal.
Parágrafo 5º. O disposto no inciso 3 do caput deste artigo não se aplica no caso de endividamento exclusivamente com pessoas vinculadas no exterior que não tenham participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil. Parágrafo 6º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, o somatório dos valores de endividamento com todas as vinculadas sem participação no capital da entidade no Brasil, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não poderá ser superior a 2 vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica às operações de captação feitas no exterior por instituições de que trata o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para recursos captados no exterior e utilizados em operações de repasse, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 25. Sem prejuízo do disposto no artigo 22 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos termos dos artigos 24 e 24-A, da Lei nº 9.430. De 27 de dezembro de 1996, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, conforme definido pelo artigo 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo cumulativamente ao requisito de que o valor total do somatório dos endividamentos com todas as entidades situadas em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não seja superior a 30% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil. Parágrafo 1º. Para efeito do cálculo do total do endividamento a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas todas as formas e prazos de financiamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste artigo às operações de endividamento de pessoa jurídica residente ou domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, procurador ou qualquer interveniente for residente ou constituído em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado. Parágrafo 3º. Verificando-se excesso em relação ao limite fixado no caput deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo artigo 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, e não dedutível para fins do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Parágrafo 4º. Os valores do endividamento e do patrimônio líquido a que se refere este artigo serão apurados pela média ponderada mensal. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica às operações de captação feitas no exterior por instituições de que trata o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para recursos captados no exterior e utilizados em operações de repasse, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 26. Sem prejuízo das normas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, não são dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, na forma dos artigos 24 e 24-A, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo se houver, cumulativamente. Inciso 1º.
A identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário dessas importâncias. Inciso 2º. A comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a operação, é. Inciso 3º. A comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens e direitos ou da utilização de serviço. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no inciso I do caput deste artigo, considerar-se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou jurídica não constituída com o único ou principal objetivo de economia tributária que oferir esses valores por sua própria conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário por conta de terceiro. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica ao pagamento de juros sobre o capital próprio de que trata o artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafo 3º. A comprovação do disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica no caso de operações. Inciso 1º. Que não tenham sido efetuadas com o único ou principal objetivo de economia tributária, é. Inciso 2º. Cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a título de juros seja subsidiária integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada no Brasil e tenha seus lucros tributados na forma do artigo 74 da medida provisória no 2158 a 35, de 24 de agosto de 2001. Artigo 27. A transferência do domicílio fiscal da pessoa física residente domiciliada no Brasil para país ou dependência com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, nos termos a que se referem, respectivamente, os artigos 24 e 24-A, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, somente terá seus efeitos reconhecidos a partir da data em que o contribuinte comprove. Inciso 1º. Ser residente de fato naquele país ou dependência, ou. Inciso 2º. Sujeitar-se a imposto sobre a totalidade dos rendimentos do trabalho e do capital, bem como o efetivo pagamento desse imposto. Parágrafo único. Consideram-se residentes de fato, para os fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, as pessoas físicas que tenham efetivamente permanecido no país ou dependência por mais de 183 dias, consecutivos ou não, no período de até 12 meses, ou que comprovem ali se localizarem a residência habitual de sua família e a maior parte de seu patrimônio. Artigo 28. O parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Parágrafo 1º. A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguros cedidos ao exterior é de 15% do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido,